Livro do Liberalismo à Apostasia, A Tragédia Conciliar, Monsenhor Marcel Lefebvre. Quarta parte. Capítulo 32. Um liberalismo suicida. As reformas pós-conciliares. Os espíritos leais e minimamente perspicazes falam de crise da Igreja para assinalar a época pós-conciliar. Antigamente se falou da crise ariana, da crise protestante, mas nunca na crise da Igreja. Infelizmente, porém, nem todos concordam com as causas desta tragédia. O cardeal Ratzinger, por exemplo, vê bem a crise, mas desculpa totalmente o concílio e as reformas pós-conciliares. Começa por reconhecer a crise. Os resultados que vieram depois do concílio parecem cruelmente opostos ao que todos esperavam, começando pelo Papa João XXIII e depois Paulo VI. Os papas e os padres conciliares esperavam uma nova unidade católica, mas, ao contrário, chegou-se a uma dissensão que, como disse Paulo VI, parece ter passado da autocrítica à autodestruição. Esperava-se um novo entusiasmo, mas, ao contrário, chegou-se ao tédio e ao desalento. Esperava-se um salto à frente e, pelo contrário, surgiu um processo evolutivo de decadência. Eis a explicação para a crise dada pelo cardeal. Estou convencido de que os estragos que sofremos nestes 20 anos não se devem ao verdadeiro concílio, mas ao desencadeamento de forças latentes agressivas e centrífugas no interior da Igreja e no exterior, devido ao impacto de uma revolução cultural no Ocidente, à afirmação de uma classe média superior à burguesia, com sua ideologia liberal, radical, de tipo individualista, racionalista, hedonista. Mais adiante, o cardeal Ratzinger denuncia o que lhe parece a verdadeira causa interior da crise, um anti-espírito do concílio. Já durante as sessões e cada vez mais durante o período seguinte, se opôs um pretendido anti-espírito. Segundo este pernicioso Conscius Ungentes, tudo o que é novo, ou presumido como tal, quantas antigas heresias, têm sido apresentadas durante muitos anos como novidades. Seria sempre melhor do que o que existe ou existiu, qualquer coisa que seja. Este é o anti-espírito, segundo o qual a história da Igreja deveria começar a partir do Vaticano II, considerado como uma espécie de ponto zero. Então o cardeal propõe uma solução: voltar ao verdadeiro concílio, considerando-o não como um ponto de partida do qual se afaste correndo, mas uma base sobre a qual é necessário construir solidamente. Quero admitir considerar as causas exteriores da crise da Igreja, particularmente uma mentalidade liberal que gosta dos prazeres, que se estende pela sociedade, inclusive a cristã. Mas o que fez o Vaticano II para se lhe opor? Nada, ou melhor, o Vaticano II impulsionou isto. Usarei uma comparação. O que pensariam se, ante uma maré ameaçadora, o governo holandês decidisse abrir os diques para evitar o choque das águas? E depois se desculpasse da inundação total do país? Não tivemos culpa, foi a maré? É exatamente o que fez o concílio. Abriu todas as comportas tradicionais ao espírito do mundo, declarando a abertura ao mundo, por uma liberdade religiosa, por uma constituição pastoral, a Igreja no mundo atual, Gaudium et Spes, que são o próprio espírito do concílio, e não o anti-espírito. Quanto ao anti-espírito, admito sua existência no concílio e depois do concílio, com as opiniões completamente revolucionárias dos Kung, Boff e etc., que ultrapassaram em muitos Ratzinger, Congar e companhia.
Concordo que este anti-espírito tenha gangrenado completamente os seminários e as universidades, e ali um Ratzinger, universitário e teólogo, vê bem os estragos. É seu domínio. Mas afirmo duas coisas. O que o cardeal Ratzinger chama de anti-espírito do concílio não é mais do que o resultado final de teorias de teólogos que foram de grande influência no concílio. Entre o espírito do Vaticano II e o chamado anti-espírito, não há mais do que uma pequena diferença, e me parece fatal que o anti-espírito haja influído sobre o espírito mesmo do concílio. Por outro lado, é o espírito do concílio, este espírito liberal, que já analisamos amplamente, que é a raiz de quase todos os textos conciliares e de todas as reformas que se seguiram, que deve ser colocado no banco dos réus. Dito de outro modo, acuso o concílio é a resposta necessária ao escuso o concílio do cardeal Ratzinger. Explico-me, sustento e vou provar que a crise da Igreja se reduz essencialmente às reformas pós-conciliares que emanam das autoridades oficiais mais importantes da Igreja e nas aplicações das doutrinas e diretivas do Vaticano II. Portanto, nada de marginal, nem subterrâneo nas causas essenciais do desastre pós-conciliar. Não esqueçamos que são os mesmos homens, e principalmente o mesmo Papa, Paulo VI, que fizeram o concílio e logo depois aplicaram-no metódica e oficialmente, usando sua autoridade hierárquica. Assim, o novo missal de Paulo VI foi ex decreto sacrosanti oecumenici concili Vaticani II instauratum autoritate Pauli pp. VI promulgatum. Seria um erro dizer, mas as reformas não começaram no concílio. Sem dúvida, sobre certos pontos, as reformas ultrapassaram o texto do concílio. Por exemplo, o concílio não havia pedido a supressão do latim na liturgia. Pediu somente a introdução da língua vulgar. Mas, como já lhes disse, a intenção daqueles que abriram esta pequena porta para chegar à mudança radical. Mas, definitivamente, basta verificar que todas as reformas se referem oficialmente ao Vaticano II. Não somente as reformas da missa e dos sacramentos, mas também a das congregações religiosas, seminários, assembleias episcopais, a criação do Sínodo Romano, a reforma das relações entre a Igreja e o Estado e etc. Limitar-me-ei a 3 destas reformas: a supressão do Santo Ofício, a política abertamente pró-comunista do Vaticano II e a nova concordata entre a Santa Sé e a Itália. Qual terá sido o seu espírito? A supressão do Santo Ofício. Não sou eu quem inventou, ou mesmo fiz a pergunta ao cardeal Browne, que durante muito tempo fez parte do Santo Ofício. A troca do Santo Ofício pela Sagrada Congregação para a doutrina da fé é uma troca acidental, superficial, uma simples troca de nome ou uma troca profunda e radical? O cardeal me respondeu: uma troca essencial, é evidente. Realmente, o Tribunal da Fé foi substituído por um escritório de pesquisa teológica. Podem dizer o que quiserem, mas esta é a realidade. Por exemplo, as 2 instruções sobre a teologia de libertação, longe de condenar claramente a ela e aos seus autores, tiveram como resultado claríssimo encorajá-los. Por quê? Porque este tribunal se tornou essencialmente um escritório de pesquisa. É um espírito completamente diferente, um espírito maçônico. Não há verdade definitiva. Sempre se está à procura da verdade. A comissão de teólogos de todo o mundo se perde em discussões e só consegue escrever textos intermináveis, cuja confusão espelha a incoerência de seus autores. Praticamente não se condena mais nada,
Já não se aponta as doutrinas reprovadas, não se marcam os hereges com o ferro em brasa da infâmia. Não, pedem-lhes que se calem por um ano e se declara: este ensinamento não é digno de uma cátedra de teologia católica. E é tudo. Praticamente, a supressão do Santo Ofício está caracterizada, como eu escrevi a João Paulo II, pela livre difusão do erro. O rebanho das ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue sem defesa aos lobos devoradores. A política pró-comunista da Santa Sé. A Ostpolitik, ou política de mão estendida para o leste, desgraçadamente não começou no concílio. Já nos pontificados de Pio XI e de Pio XII, haviam sido estabelecidos contatos com o conhecimento desses papas que terminaram em catástrofes limitadas. Mas a partir do concílio, assiste-se a verdadeiros pactos. Já vimos como os russos compraram o silêncio do concílio sobre o comunismo. Capítulo 29. Depois do Vaticano II, os acordos de Helsinki foram patrocinados pelo Vaticano. O primeiro e o último discursos foram pronunciados por Monsenhor Casaroli, que foi sagrado arcebispo para a ocasião. A Santa Sé manifestou logo hostilidade a todos os governos anticomunistas. No Chile, a Santa Sé apoiou a Revolução Comunista de Allende, de 1970 a 1972. O concílio age assim por meio de suas nunciaturas, com a nomeação de cardeais, como Tarancón, Espanha, Ribeiro, Portugal, Silva Henriques, Chile, de acordo com a política pró-comunista da Santa Sé. A influência de tais cardeais é considerável nesses países católicos. Sua influência é determinante sobre as conferências episcopais na nomeação de bispos revolucionários, que também são, na maioria, favoráveis à política da Santa Sé em oposição ao governo. O que pode fazer um governo católico contra a maioria do episcopado que trabalha contra ele? É uma situação horrorosa. Assistimos a uma incrível subversão de forças. A Igreja se transforma na principal força revolucionária nos países católicos. A nova concordata com a Itália. Em virtude dos princípios do Vaticano II, a política liberal da Santa Sé procura a supressão dos estados ainda católicos. É o que foi feito pela nova concordata entre a Santa Sé e a Itália. Amadurecido durante 12 anos de discussão, o que não é pouca coisa, esse texto foi adotado pelo Senado italiano, como noticiaram os jornais de 7 de dezembro de 1978, logo após ter sido aprovado pela comissão designada pelo Estado italiano, como também pela Comissão do Vaticano. Em vez de analisarmos este fato, citarei a declaração do presidente Andreotti, feita neste dia, para apresentar o documento. Eis uma disposição de princípios. O novo texto do artigo 1º estabelece solenemente que o Estado e a Igreja Católica são cada um, em sua própria organização, independentes e soberanos. Isso é falso. Soberanos, sim, é verdade, como ensina Leão XIII em Immortale Dei, mas independentes não. É necessário, diz Leão XIII, que haja entre os dois poderes um sistema de relações bem ordenadas, não sem analogia com aquilo que no homem constitui a união da alma com o corpo. Leão XIII diz união, não diz independência. Releiam o capítulo em que tratamos das relações entre a Igreja e o Estado. Eis a continuação do discurso do presidente italiano. Em princípio, é o abandono, concluído de comum acordo, do conceito de Estado confessional, de acordo com a Constituição, em harmonia com as conclusões do Concílio Vaticano II. Portanto, já não pode existir um Estado católico,
um Estado confessional, ou seja, que professe a religião, que professe a verdadeira religião. Decidiu-se por princípio com a aplicação do Vaticano II. E como consequência deste princípio, a legislação do matrimônio está desorganizada, bem como o ensino religioso. Tudo isso está cheio de elementos capazes de fazer desaparecer o ensino religioso. E quanto aos bens eclesiásticos, foram feitos acordos prévios entre o Estado e as religiões metodistas, calvinistas e hebraica, todas estão em pé de igualdade. Quero dar ênfase ao fato de que a vontade de suprimir todas as instituições católicas da vida civil é uma vontade de princípio. Ela se afirma quer pela boca do presidente italiano, do cardeal Casaroli, de João Paulo II, de teólogos como Ratzinger e na Declaração Conciliar sobre Liberdade Religiosa, que não deve haver baluartes católicos. É uma resolução de princípios, ou seja, que não deve existir Estado católico. Outra coisa seria dizer: nós concordamos em aceitar a separação da Igreja e do Estado porque a situação em nosso país mudou completamente pela malícia dos homens. A nação não tem mais maioria católica, e etc. Estamos, pois, dispostos a fazer uma reforma nas relações entre a Igreja e o Estado em vista dos fatos, mas não estamos de acordo com o princípio da laicização do Estado e das instituições públicas. Nos países em que a situação mudou realmente, seria perfeitamente legítimo dizer isto. Mas é absolutamente falso dizer que em nossa época o regime de união entre Igreja e as instituições civis está superado em todos os países. Em primeiro lugar, porque nenhum princípio da doutrina cristã jamais pode ser superado, ainda que sua aplicação deva levar em conta as circunstâncias. Na verdade, o regime de união é o princípio da doutrina católica, tão imutável quanto ela mesma. Durante e depois do concílio, ainda havia estados inteiramente católicos, Espanha, Colômbia, Valaí suíço, ou quase, Itália, etc., cuja laicização era totalmente injustificada. Tomando um exemplo, o cardeal Ratzinger diz exatamente o contrário em seu livro Les Principes de la Théologie Catholique. Já ninguém contesta mais hoje que as concordatas com a Espanha e a Itália procuravam conservar muitas coisas de uma concepção do mundo que há muito tempo não correspondia mais às circunstâncias reais. Do mesmo modo, quase ninguém pode negar que este apego a uma concepção ultrapassada das relações entre a Igreja e o Estado corresponde a anacronismos semelhantes no domínio da educação. Nem os abraços, nem o gueto podem resolver de maneira duradoura para o cristianismo os problemas do mundo moderno. O desmantelamento dos baluartes, que Urs von Balthasar reclamava em 1952, era verdadeiramente um dever urgente. Foi necessário à Igreja separar-se de muitas coisas que até então lhe davam segurança e lhe pertenciam quase que por natureza. Foi necessário abater velhos baluartes e confiar somente na proteção da fé. Como se pode comprovar, são as mesmas trivialidades liberais que temos assinalado nos escritos de John Courtney Murray e de Yves Congar. A doutrina da Igreja sobre a matéria está reduzida a uma concepção do mundo ligada a uma época caduca e a evolução da mentalidade para a apostasia é afirmada como algo indiferente, irreversível e generalizado. Finalmente, Joseph Ratzinger não tem, por sua vez, mais do que desprezo e indiferença pelo Estado católico e as instituições daí resultantes, na defesa que elas continuem para a fé. Somente uma dúvida se apresenta. São ainda católicos, considerando-se que para eles o reino social de nosso Senhor Jesus Cristo
É uma concepção ultrapassada? E uma segunda pergunta lhes farei. Será que me engano ao dizer que a sociedade cristã e católica, e portanto a Igreja, morre não tanto pelos ataques dos comunistas e dos maçons, mas pela traição dos católicos liberais, que, tendo feito o concílio, realizaram depois as reformas pós-conciliares? Admitam então comigo e com os fatos. Atualmente, o liberalismo conciliar conduz a Igreja para a sepultura. Os comunistas são clarividentes, como mostra o seguinte: em um museu da Lituânia, consagrado em parte à propaganda ateia, há uma grande fotografia da troca de instrumentos por ocasião da assinatura da nova concordata com a Itália. Nela aparecem o presidente da Itália e o cardeal Casaroli, tendo este comentário: a nova concordata entre a Itália e o Vaticano, grande vitória do ateísmo. Qualquer comentário me parece supérfluo. Livro do Liberalismo à Apostasia. A Tragédia Conciliar. Monsenhor Marcel Lefebvre. Quarta parte. Capítulo 23. Remédio contra o liberalismo. Restaurar tudo em Cristo. Para os grandes males, grandes remédios. O que poderá curar o câncer ou a AIDS na Igreja? A resposta é clara. É necessário aplicar os remédios que os papas propuseram contra os erros modernos, a filosofia atomista, a sã teologia e o direito que resulta de ambas. A sã filosofia, a de Santo Tomás de Aquino. Para combater o subjetivismo e o racionalismo, que são a base dos erros liberais, não farei alusão às filosofias modernas infectadas precisamente de subjetivismo e racionalismo. A filosofia de sempre, em particular a metafísica, não toma por objeto de seu estudo o sujeito, seus conhecimentos ou seus anseios, mas sim o ser mesmo das coisas, aquilo que é. Com efeito, é o ser, com suas leis e princípios, o que nosso conhecimento mais espontâneo descobre. E no seu ápice, a sabedoria natural, que é a filosofia, chega pela teodiceia ou teologia natural ao ser por excelência, ao ser subsistente por si mesmo. É este ser primeiro que o senso comum, apoiado, sustentado e elevado pelas verdades de fé, sugere que seja colocado no topo do real, conforme a sua definição revelada. Ego sum quis sum. Êxodos 3,14. Eu sou aquele que sou. Vocês sabem que quando Moisés perguntou seu nome, Deus lhe respondeu: Eu sou o que sou, o que significa: eu sou aquele que é por si mesmo. Possuo ser por mim mesmo. É o em a se, o ser por si mesmo, em oposição a todos os outros seres que são ens ab alio, ser por outro ser, pelo dom que Deus lhes fez da existência. Este é um princípio tão admirável que se pode meditar sobre ele durante horas. Ter o ser por si é viver na eternidade, é ser eterno. Aquele que tem o ser por si mesmo sempre o teve. O ser nunca poderia havê-lo abandonado. É sempre, foi sempre e será sempre. Pelo contrário, aquele que é, ens abdalio, ser por outro ser, recebeu de outro, portanto começou a ser em algum momento, portanto começou. Como esta consideração nos deve manter em humildade? Compreendermos-nos do nada que somos diante de Deus. Eu sou aquele que é, e tu és aquele que não é, dizia nosso Senhor a uma santa alma. Como é verdadeiro! Quanto mais o homem absorver este princípio da mais elementar filosofia, melhor sentirá seu verdadeiro lugar diante de Deus. Somente o fato de dizer eu sou, abdalio, Deus é, ens a ser, eu comecei a ser, Deus é sempre. Que contraste admirável, que abismo! É por acaso este pequeno abdalio
que recebe seu ser de Deus, que teria o poder de limitar a glória de Deus? Teria o direito de dizer a Deus: tens direito a isso, mas não aquilo? Reina nos corações, nas sacristias, nas capelas, sim, mas na rua e na cidade, não. Que petulância! Igualmente seria este ab alio, quem teria o poder de reformar os planos de Deus, de fazer com que as coisas sejam de outra maneira, diferentes de como Deus as fez? E as leis que Deus, em sua sabedoria e onipotência, criou para todos os seres, e especialmente para o homem e a sociedade, teria o desprezível Abdálio o poder de rechaçá-las a seu capricho, dizendo: eu sou livre. Que pretensão! Que absurda essa rebelião do liberalismo! Vejam como é importante possuir uma sã filosofia e ter assim o conhecimento profundo da ordem natural, individual, social e política. Por isso, o ensinamento de Santo Tomás de Aquino é insubstituível. Leão XIII o citou em sua encíclica A Aeterni Patris, de 4 de agosto de 1879. Acrescente-se a isso que o Dr. Angélico explorou as conclusões filosóficas nas razões íntimas das coisas e nos princípios universalíssimos, os quais em seu seio encerram as sementes de verdades quase infinitas, que, em tempo oportuno e com fruto abundantíssimo, seriam feitas germinar pelos futuros mestres. Tendo ele usado tal modo de filosofar também para refutar os erros, sozinho conseguiu derrotar todos os dos tempos passados e forneceu meios poderosíssimos para afugentar os que, com sucessão perpétua, teriam surgido depois dele. Leão XIII quer que se aplique o remédio da filosofia tomista, especialmente aos erros modernos do liberalismo. Também a sociedade doméstica e a civil, que são levadas a graves perigos, como todos podem ver, por aquelas doutrinas perversas e venenosas, poderiam certamente estar mais tranquilas e seguras se nas academias e nas escolas se ensinasse uma doutrina mais saudável e conforme ao magistério da Igreja, assim como está nos volumes de Santo Tomás de Aquino. Com efeito, o que Tomás ensina sobre a verdadeira natureza da liberdade, que hoje se está mudada em liceidade, sobre a origem divina de toda autoridade, sobre as leis e sua força, sobre o domínio justo e paterno dos príncipes, sobre a obediência devida aos mais altos poderes, sobre a caridade recíproca entre os homens, estas e outras doutrinas semelhantes têm força grandíssima e invencível para subverter aqueles princípios do novo direito que são perniciosos à ordem social e ao bem-estar público. A sã teologia, também a de Santo Tomás. Além da sabedoria natural, que é a sã filosofia, aquele que se queira preservar do liberalismo deverá conhecer a sabedoria sobrenatural, a teologia. Sabemos que a teologia de Santo Tomás é recomendada pela Igreja para se adquirir uma ciência profunda da ordem sobrenatural. Os padres do Concílio de Trento quiseram que a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino fosse colocada aberta bem no centro da Santa Assembleia, juntamente com a Sagrada Escritura e os decretos dos Supremos Pontífices, para extrair dela conselhos, razões, juízos. Seguindo Santo Tomás, o Concílio de Trento dissipou as primeiras nuvens do naturalismo nascente. Quem melhor do que Santo Tomás mostrou que a ordem sobrenatural ultrapassa infinitamente as capacidades e as exigências da ordem natural? Ele nos mostra como Nosso Senhor, por meio de seu sacrifício redentor, pela aplicação de seus méritos, elevou a natureza dos resgatados pela graça santificante, pelo batismo, pelos outros sacramentos, pelo santo sacrifício da missa. Conhecendo bem esta teologia, aumentaremos em nós o espírito de fé
ou seja, a fé e as atitudes que correspondem a uma vida de fé. Quando se tem uma verdadeira fé, tem-se gestos que dela resultam no culto divino. É exatamente o que reprovamos em toda a reforma litúrgica. Impõe atitudes que já não são atitudes de fé. Impõe um culto naturalista e humanista. Temem fazer genuflexões, não querem manifestar a adoração que é devida a Deus, reduzem o sagrado ao profano. Os que têm contato com a nova liturgia dizem que ela dá a impressão de achatamento, que não eleva, que nela já não se encontram os mistérios. É igualmente a sã teologia que fortificará em nós esta convicção de fé. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, e a divindade de nosso Senhor é a verdade central de nossa fé. Portanto, serviremos a nosso Senhor como Deus, e não como um simples homem. Sem dúvida, por sua humanidade, Ele nos santificou, pela graça santificante que enche sua santa alma. Isso determina o respeito infinito que devemos ter por sua santa humanidade. Mas, atualmente, o perigo é fazer de nosso Senhor um simples homem, um homem extraordinário certamente, um super-homem, mas não o Filho de Deus. Pelo contrário, se é verdadeiramente Deus, como a fé nos ensina, então tudo muda, pois sendo assim, Ele é Senhor de todas as coisas e tudo resulta de sua divindade. Assim, todos os atributos que a teologia nos faz conhecer de Deus, sua onipotência, sua onipresença, sua causalidade permanente e suprema relativamente a todas as coisas, a tudo que existe, já que é a origem de todos os seres, tudo isso se aplica a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem, portanto, todo o poder sobre todas as coisas, por sua própria natureza é Rei, Rei do Universo, e nenhuma criatura, indivíduo ou sociedade pode escapar à sua soberania de poder e sua soberania da graça. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, tudo foi criado por ele e para ele. Todas as coisas subsistem por ele, porque foi do agrado do Pai que residisse nele toda a plenitude, e que por ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas, pacificando pelo sangue da sua cruz tanto as coisas da terra como as coisas do céu. Coríntios 1, 16, 21. Desta primeira verdade de fé, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, segue-se a segunda, sua realeza, e especialmente sua realeza sobre as sociedades, a obediência que devem ter as sociedades à vontade de Jesus Cristo, a submissão que devem ter as leis civis com respeito à lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda mais, nosso Senhor Jesus Cristo quer que as almas se salvem, sem dúvida, indiretamente, mas eficazmente por uma sociedade civil cristã plenamente submetida ao Evangelho e que se cumpra seu desígnio redentor, que seja o instrumento temporal dele. Então, o que será mais justo e necessário do que as leis civis se submeterem às leis de Jesus Cristo e aprovarem a aplicação de penas aos transgressores de suas leis no domínio público e social? A liberdade religiosa dos maçons e do Vaticano II quer suprimir precisamente essas penalidades. Isto constituiu a ruína da ordem social cristã. O que quer nosso Senhor, senão que seu sacrifício redentor vivifique a sociedade civil? O que é a civilização cristã? O que é a cristandade, senão a encarnação da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo na vida de toda uma sociedade? Eis aqui o que se chama o reino social de nosso Senhor. A verdade que devemos propagar hoje, com a maior força possível, frente ao liberalismo. A segunda consequência da divindade de Jesus Cristo é que sua redenção não é facultativa para obter a vida eterna. É o caminho, a verdade e a vida. É a porta. Eu sou a porta das ovelhas.
Todos os que vieram são ladrões e salteadores, e as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá, e encontrará pastagens. João 10, 7, 9. Ele é a única via de salvação para todos os homens. E não há salvação em nenhum outro, porque sob o céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. Atos 4:12. É a verdade que deve ser hoje mais reafirmada para fazer frente ao falso ecumenismo de essência liberal que assegura haver valores de salvação em todas as religiões e procura desenvolvê-los. Se isso fosse verdade, para que os missionários? É precisamente porque não há salvação em nenhum outro culto que não seja nosso Senhor Jesus Cristo que a Igreja está animada com o espírito missionário, o espírito de conquista, que é o próprio espírito da fé. O direito. Além da filosofia e da teologia, há necessidade de uma terceira ciência para traduzir as grandes verdades da ordem natural e sobrenatural em regras jurídicas. Com efeito, o liberalismo, mesmo em suas formas mais moderadas, proclama os direitos do homem sem Deus. Consequentemente, é indispensável que o jurista católico fundamente os direitos dos homens que vivem em sociedade nos deveres para com Deus e nos direitos de Deus. Repete-se a mesma verdade, ou seja, que o direito positivo, o direito civil, deve se basear no direito natural. O Papa Pio XII insistiu neste princípio contra o erro do positivismo jurídico que faz da vontade arbitrária do homem a fonte do direito. Existe também o direito sobrenatural, os direitos de Jesus Cristo e de sua Igreja, os direitos das almas resgatadas pelo sangue de Jesus Cristo. Esses direitos da Igreja e das almas cristãs em relação ao Estado formam o que chamamos de direito público da Igreja. Esta ciência foi praticamente aniquilada pela Declaração Conciliar sobre a Liberdade Religiosa, tal como tratei de mostrar. É, portanto, urgente ensinar novamente o direito público da Igreja, o qual estabelece os princípios fundamentais que regem as relações entre a Igreja e o Estado. Sobre este assunto, recomendo especialmente a leitura das Institutiones Juris Publici Ecclesiastici, do cardeal Ottaviani, e da obra Ecclesia et Status, Fontes Selecti, de Giovanni Lo Grasso, S.J., a qual reúne documentos dos séculos IV a XX, desconhecidos e deliberadamente esquecidos pelos liberais. Por fim, não esqueçamos a história eclesiástica, fonte inesgotável do direito da Igreja. A atitude dos primeiros imperadores cristãos, ao colocar a espada temporal a serviço do poder eclesiástico no século IV, foi sempre elogiada pela Igreja, bem como a valente resistência dos papas e bispos frente aos príncipes que usurpavam o poder espiritual com o passar dos tempos. Tais exemplos demonstram a realização prática do dogma e representam a mais radical refutação de todos os liberalismos, tanto o liberalismo dos revolucionários perseguidores da Igreja, como dos pérfidos perseguidores chamados católicos. Capítulo 34. Reconstruir a cidade católica. Liberalismo, por tua causa estou morrendo, diz a Igreja em sua agonia. Ela pode dizer como Jesus disse aos que vieram prendê-lo: esta é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas 22, 53. A Igreja está em Getsêmani, mas não morrerá. Tem o aspecto de uma cidade ocupada pelo inimigo, mas a resistência seita liberal se organiza e fortifica. Vimos surgir essa seita no século XVI da rebelião protestante e logo se transformar na instigadora da revolução. Durante 1 século e meio de luta sem trégua,
os papas condenaram os princípios e os pontos de aplicação do liberalismo. Apesar disso, a seita continuou seu caminho. Assistimos à sua penetração na Igreja sob a aparência de um liberalismo aceitável, com a ideia de conciliar Jesus Cristo com a Revolução. Depois contemplamos, estupefatos, o ardil da seita liberal para penetrar na hierarquia católica. Vimos seus progressos até atingir os mais altos postos e seu triunfo no Concílio Vaticano II. Tivemos papas liberais. O primeiro papa liberal, aquele que ria dos profetas da desgraça, convocou o primeiro concílio liberal da história da Igreja. As portas do redil foram abertas e os lobos penetraram e massacraram as ovelhas. Veio um segundo papa liberal, o papa da dupla face, o papa humanista, que derrubou o altar, aboliu o sacrifício, profanou o santuário. Chegou finalmente o terceiro papa liberal, o papa dos direitos do homem, o papa ecumenista, o papa das religiões unidas, e que lavou as mãos e cobriu os olhos diante de tantas ruínas para não ver as chagas sangrentas da filha de Sião, as feridas mortais da esposa imaculada de Jesus Cristo. Não me resignarei, não assistirei à agonia de minha mãe, a Santa Igreja de braços cruzados. Certamente não compartilho do otimismo beato de alguns sermões. Vivemos uma época magnífica. O concílio foi uma renovação extraordinária. Saudemos esta época de transformação cultural. Nossa sociedade se caracteriza pelo pluralismo religioso e pela completa liberdade ideológica. Sem dúvida, este avanço da história vem novamente acompanhado de algumas contrariedades. Prática religiosa nula, contestação a toda autoridade, cristãos em minoria. Mas vejam quantos benefícios! Os cristãos são o levedo escondido na massa, a alma da cidade pluralista em gestação, vitalmente cristã. São o motor de um mundo novo, mais fraterno, mais pacífico, mais livre. Tal cegueira só se explica como a realização da profecia de São Paulo. Por isso Deus lhes enviará o artifício do erro, de tal modo que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses 2,10. Que castigo mais terrível pode haver do que uma hierarquia desorientada? Se dermos crédito à irmã Lúcia, isto é precisamente o que Nossa Senhora predisse na terceira parte do Segredo de Fátima. A Igreja e sua hierarquia sofrerão uma desorientação diabólica. E esta crise corresponde ao que o Apocalipse nos diz sobre o combate da mulher contra o dragão. A Santíssima Virgem nos assegura que no final desta luta, seu coração imaculado triunfará. Compreendereis então, porque apesar de tudo, não sou pessimista. A Virgem Santíssima sairá vitoriosa. Ela vencerá a grande apostasia, fruto do liberalismo. Uma razão para não ficarmos de braços cruzados. Devemos lutar mais do que nunca pelo reino social de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste combate, não estamos sós. Temos conosco todos os papas, até Pio XII. Todos combateram o liberalismo para salvaguardar a Igreja. Deus não permitiu que lograssem, mas isto não é razão para baixar as armas. É necessário resistir, é necessário construir enquanto outros destroem. É necessário reconstruir as cidades destruídas, reconstruir os baluartes da fé. Primeiro, o santo sacrifício da missa de sempre, forjada de santos. Depois, nossas capelas, que são na verdade nossas paróquias, mosteiros, as famílias numerosas, os empreendimentos fiéis à doutrina social da Igreja. Nossos homens políticos, decididos a fazer política de Jesus Cristo. Devemos restaurar um conjunto de costumes, vida social e reflexos cristãos com a amplitude e a duração que Deus queira. O que é certo é que a fé nos ensina é que nosso Senhor Jesus Cristo deve reinar neste mundo agora, e não somente no fim do mundo, como quiseram os liberais. Enquanto eles destroem, nós temos a felicidade de construir. Felicidade ainda maior, porque gerações jovens de sacerdotes participam com zelo desta tarefa de reconstrução da Igreja
para a salvação das almas. Pai nosso, venha a nós o vosso reino. Viva Cristo Rei. Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis. Imaculado Coração de Maria, sede nossa salvação.